Olá, meus queridos alunos do segundo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos fazer uma breve revisão do nosso conteúdo do capítulo 3. Então vamos lá, a partir da página 36. Pessoal, nós estamos falando da agricultura nos países em desenvolvimento, correto? Todo mundo se lembra até aí? Nós falamos da agricultura dos países desenvolvidos, fizemos uma atividade, né, por fileira que vocês apresentaram para a sala. Então vamos lá. A agricultura nos países em desenvolvimento, ela tem um sério agravante que é a concentração de terras na mão de uma minoria. Né? Nós trabalhamos isso aí na página 37, naquela tabela, né, que mostra ali a concentração fundiária. Né? Isso aí é um processo histórico, isso aí vem desde de quando estes países eram colônias. Tudo bem? Né? Isso aí vocês vão ter que associar com o conteúdo do Daniel de História. Nós temos aqui na página 36, né, o legado das plantations. Esse tipo de agricultura comercial foi inserido nas colônias. Né? O Brasil ficou muito evidente isso aí. Né? As grandes fazendas canavieiras, as grandes fazendas, né, cafeicultoras, isso aí fez com que, né, os grandes latifundiários ficassem cada vez mais detentores de todo esse capital, de todo esse poder, né, de acúmulo de terras. Né, o processo é longo, né? Desde a época das capitanias hereditárias eu já frisei bem isso aí. Muito bem, pessoal, as plantations, né, na atualidade, né, elas continuam com as mesmas características, né, do passado, né, que é uma monocultura, né, que é voltada para a exportação, um grande latifundiário, né, que detém todas essas terras, e utilizava mão de obra escrava. Né. Passou a ser, né, mais abundante a partir do momento que a escravidão foi abolida, né, os latifundiários perderam o poder sobre os escravos, e a chegada dos imigrantes, né, europeus que vieram para o Brasil no final do século XIX e no início do século XX, asiáticos, desde o Oriente Médio até os japoneses. Né. Quem se fixou mesmo na agricultura foram os japoneses. Né? Aí continua a mesma história do plantation, só que o modo como a terra era trabalhada, né, já não tinha mais os escravos, né, tinha os empregados aí, colonos. Muito bem. Atualmente, né, a plantation com relação à mão de obra, ela se difere com relação ao passado, porque além dessa mão de obra barata, abundante, em algumas regiões, né, não somente no Brasil, nós temos aquela mão de obra qualificada que eu falei para vocês, né, os administradores, né, os engenheiros agrônomos, os médicos veterinários, né, todo um rol de profissionais que estão atrás, né, desse processo agropecuário. Tudo bem? Então vamos lá. Passando para adiante, né, eu falei da concentração fundiária para vocês, né, da grande quantidade de terras que existem, né, nos países em desenvolvimento, que trabalham único e a grande parte da produção desses países são países agroexportadores, e as melhores terras ficam na mão de um pequeno grupo, né, de empresários. A gente não vai nem chamar mais esses caras de fazendeiros, esses caras já são empresários, né? Eles trabalham com o agronegócio, com o agrobusiness. Tudo bem até aí? Vocês se lembram disso? Muito bem. Entrando, né, num outro assunto também que eu falei para vocês, é da especulação fundiária. Né? Eu dei vários exemplos aí, inclusive, né, da especulação fundiária urbana. Né? A valorização, eles compram terras e esperam valorizar. Né? Isso aí é um agravante para que haja uma concentração de
desses empresários, né, com muitas terras, e boa parte dessas terras acabam não sendo exploradas, né. Indo mais adiante, né, nós temos na página 40, né, a atividade agropecuária, né, no Brasil. Né, vamos focar nisso aqui. Pessoal, o Brasil sempre foi um país que trabalhou com agricultura. O primeiro ciclo econômico agrícola do Brasil, né, foi lá no começo, né, do século XVI, quando trouxeram a cana-de-açúcar para cá. Tudo bem? Isso aí vocês vão ter que lembrar das aulas do Daniel também, né, do ciclo da cana-de-açúcar, né, do senhor do engenho. Tivemos outro ciclo grande da agricultura, né, que foi o ciclo do café, né, elevou o Brasil a patamares assim de renome mundial por conta da nossa produção cafeicultura, né. Mas os tempos mudaram, né. O café hoje no Brasil é um dos itens exportados, né. Não é o primeiro, né, não é o mais evidente, mas é um produto de grande apreciação, né, do mercado externo. Bem, historicamente, né, o Brasil ele tem, vamos colocar aí, né, 5 eixos da sua história da agricultura. Então vamos lá. O primeiro deles, litoral nordestino, cana-de-açúcar. E lá existe cana-de-açúcar até hoje. Tá vendo? Praticamente 500 anos de história, né, de cultura canavieira ali, né, no litoral, né, nordestino ali, principalmente na zona da mata, em que o solo é muito bom e o clima é favorável para o crescimento dessa planta, né. E ali existem os grandes, né, usineiros, que são os donos das terras e das usinas, né, justificando mais ainda a concentração de poder na mão dessa minoria. Ok? Né? Isso é fácil de lembrar. A chegada do café, né, no século XVIII e se firmou mesmo no século XIX, foi até meados do século XX, né, até a grande crise de 29, que o Brasil, né, quebrou, né, com a sua produção do café, né, formou ainda uma outra área de exploração da agricultura, né, a área de Minas, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Né. Para o café se firmar ali, né, houveram necessidades de criações de determinadas infraestruturas, portos, né, Porto de Santos principalmente, linhas férreas, né, para fazer toda essa comunicação da logística do café ser escoado, passando por um gargalo, que é a cidade de São Paulo, e levando esse café até Santos. Né. Nós tivemos aí mais de, vamos colocar aí, 100 anos de produção cafeicultora, né, nessa região aí. A chegada do café no sul, né, foi principalmente no norte do Paraná, né, que o clima ainda é favorável, né, fez com que a nossa região aqui fosse desbravada, né, o norte velho, o norte pioneiro, o norte novo, né, já entrando um pouquinho na história do Paraná. Né. Outro detalhe também é que o sul, né, trabalhou muito com a pecuária, né, aí vocês vão lembrar de uma história, né, dos tropeiros que levavam carne do Rio Grande do Sul até Sorocaba, e de Sorocaba essa carne acabava chegando até Minas Gerais, quando o Brasil passava pelo ciclo do ouro. Né. E, como eu disse agora há pouco, né, a queda da Bolsa de Valores em 29, né, fez com que o preço do café desmoronasse, caísse. Em contrapartida, né, o Brasil estava passando por um outro processo, com Getúlio Vargas, no processo de industrialização, indústria de base. Nós vamos ver isso aí mais para frente. Né, então o Brasil ele ficou ali, né, um país cafeicultor, né, no sudeste. Né, a nossa região aqui no Paraná, o norte do Paraná, ainda não produzia café nesse momento, estava começando o desmatamento aqui para a retirada das árvores. Né? A região do Nordeste ainda produzindo cana-de-açúcar, né? Não do mesmo jeito que foi no ciclo áureo
da cana-de-açúcar no século XVI. Então nós tínhamos esses 3 pontos aqui até 1930. Nordeste, cana, Sudeste, café, né? E o sul do Brasil, né, mesclando ali, né, a pecuária e uma agricultura muito rudimentar. Tranquilo? Muito bem. Pós Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai passar por um outro processo de modernização. Mas essa modernização chegou primeiro